Eu acredito que qualquer função que Deus permite que a gente trabalhe ou situações que a gente passe, é, é para a gente tirar algo de proveito ali para a obra de Deus. Como vocês sabem, eu outro dia eu postei, tá? O testemunho de uma prostituta que eu carreguei aqui como passageira, tá? É, Tem um outro testemunho que é de um homossexual, tá lá no meu canal do YouTube. Esse eu não postei aqui, mas quem quiser ver pode ir lá, é Jones Belém. E por último, gente, eu preciso deixar aqui também um testemunho de um ex-crente, tá? E, e eu quero relatar as palavras dele, tá? Que ele desabafou ali comigo. E o quão grave é isso, desde lá do tempo de Jesus, né? E até hoje, né? Que é a questão do, do mal, tá? Que como ele pode estar em qualquer lugar, inclusive dentro na mente e no coração das pessoas, que acabam muitas vezes dando legalidade, mesmo sem saber, né? Porque geralmente o mal ele cega a pessoa antes de usar ela. Mas enfim, e é um assunto bem delicado e ao mesmo tempo é muito importante assim que a gente não deixe passar, né? Sem trabalhar o assunto, digamos, né? Para a gente poder melhorar nesse sentido. E então eu quero contar um pouquinho do testemunho desse rapaz, né? Mas antes disso eu quero falar, tá? Inclusive o problema que esse rapaz passou, tá? Vamos voltar um pouquinho lá na época de Jesus, aonde toda vez que Deus levantava um profeta, né? E eu tô aí me referindo a Jesus, tu vai ver ali que a cegueira espiritual fazia com que as pessoas atacassem ele, tá? Os religiosos, acreditando ser em nome de Deus, tá? E se considerando filho de Abraão e não conseguia enxergar que ali estava o Deus Filho, né? O próprio Deus na frente deles. Então, então o que eles diziam para Jesus muitas vezes, né? Tu tá endemoniado. É, atacavam ele de várias formas, né? Ou seja, ou perguntavam para ele, quem é que tá querendo te matar? Ou seja, eles ignoravam o fato, né, de que Deus tudo vê, inclusive os pensamentos e a intenção do coração. E então, ignorando isso, eles negavam, né? A pessoa nega até a morte isso. Quem tá querendo te matar? Mas Deus sabe que a intenção do coração era essa, acabar com ele, né? Então, outra coisa que acontece dentro das religiões, né? Eu não vou nem citar igrejas daqui, porque a igreja é a casa de Deus, gente, tá? Eu amo a igreja, tá? Eu me sinto em casa na igreja. Então, a luta não é contra a igreja. A igreja é uma ferramenta muito importante a serviço de Deus. O problema é pessoas que acabam dando legalidade para o inimigo dentro da igreja, tá? E aqui eu não estou generalizando, gente. É como eu disse, dentro de uma mesma religião, pessoas podem ter caminhos diferentes. Por quê? Por causa do livre-arbítrio. Mas enfim, deixa eu só fechar aqui por causa do barulho. Então é isso que eu queria dizer, tá? Então tu vai ver que o próprio Jesus ele tinha esses problemas, tá? Onde ele era acusado ali. E outra coisa não. Muitas vezes a pessoa é de Deus, tá? No entanto, ela tem uma vocação, um ministério, uma missão diferente da do profeta. E ela não consegue entender o ministério profético, que é um ministério muito perseguido pelo inimigo, tá? Ele é caluniado, inclusive a pessoa às vezes não entende assim, não só de forma literal os profetas eram presos, tá? Na época de Jesus, como agora, não é tão simples, porque, né, diferenças culturais e de leis hoje em dia, não é tão fácil assim tu caluniar uma pessoa e simplesmente jogá-la na prisão física, mas tem a chamada prisão espiritual.
realmente o inimigo ele, ele vai fechando as portas, tá, pro profeta. E posso citar um exemplo que eu vi de um pregador ontem, tá? Inclusive o próprio Jesus quando era bebê, tá? Ou seja, devido às portas foram se fechando naquela época, até das hospedagens, digamos, ele teve que nascer lá em uma manjedoura e tal. Mas enfim, trazendo para hoje, quando o profeta diz que ele está em prisão, essa prisão ela pode ser espiritual, ou seja, representa portas fechadas, tá? Devido às calúnias, às difamações e tudo aquilo que o inimigo arma, tá? Toda a perseguição. Mas enfim, dito isso, eu quero terminar com um testemunho aqui, tá? Um testemunho vivo de um passageiro, ex-crente, 15 anos, tá? Segundo ele passou por pelo menos 4 igrejas e igrejas evangélicas, tá? Também não tô aqui falando mal das igrejas evangélicas, amo também, meu filho faz parte de uma igreja evangélica. Eu nunca preguei religião, tá? Inclusive dentro da minha própria religião, a católica, eu sempre vou defender a verdade, acima de tudo, tá? É, assim como Lutero fez, tá? Que eu considero Lutero como um profeta de Deus, e assim como Jesus e todos os profetas. Mas enfim, então esse rapaz estava dizendo que estava muito machucado, muito machucado, tá? Ele me contou, ele não quis entrar muito em detalhes ali, mas por cima, assim, ele estava muito decepcionado, assim, as pessoas que são usadas pelo inimigo dentro da igreja, e eu não vou entrar em detalhes, pessoal, gente, mas sabe aquelas atitudes mundanas que tu não espera, né, naquele lugar ali. Ou seja, e ele citou, né, até o fato de um que ele acabou abrindo os projetos profissionais dele pro pastor dele lá, ou pro líder dele, e esse líder conseguiu se envolver lá, inclusive nos projetos profissionais dele, ao ponto de fazer ele ser demitido. Então aquilo foi uma grande decepção para ele, tá? E o recado que eu quero deixar é isso, gente, tá? Que eu aprendi também, pelo pouco que eu convivi e pretendo conviver muito mais ainda dentro da igreja, porque a igreja é uma ferramenta importantíssima, como eu digo, é muito mais fácil tu buscar Deus dentro da igreja, tá? Ainda que muitas vezes tu tem que entrar em retiro espiritual ou passar um tempo como eu passei no início do meu ministério, os primeiros 3 anos mais ou menos, eu e Deus dentro da minha casa, me afastei de tudo e de todos, mas ainda que no momento certo, né, eu preciso sim, tá? Eu preciso sim, também da igreja. Mas enfim, o que eu quero deixar o recado é esse, né? Então esse rapaz, para terminar o testemunho aqui dele, ele estava muito machucado, tá? E ele se afastou, gente, da igreja. Então ali eu confesso que eu fiquei meio sem ter o que falar para ele, né? Eu quis tentar dizer para ele, não, mas volta lá, né? Vai por Deus, volta para a igreja, vai para agradar a Deus, não te, por exemplo, volta para a igreja, mas não te abre tanto assim, né? Entende que dentro da igreja também tem pessoas que estão a serviço do mal. Então tu tem que saber discernir quem é do bem, quem é do mal, saber filtrar aquilo que tu pode ou não pode falar da tua vida pessoal, né? Mas enfim, eu entendi ele ali, tá? Ele estava muito machucado, muito decepcionado, o que acabou fazendo ele se afastar de Deus, tá? Da igreja e consequentemente de Deus, né? Eu tentei ainda meio dizer para ele, tá, mas tu pode buscar a Deus, mesmo que tu esteja longe da igreja, porque se Deus pode curar essa tua ferida aí, para te poder voltar lá na igreja, né? Mas enfim, não consegui realmente na hora ali, até porque a gente não teve muito tempo, ele já estava descendo. É isso, gente, a reflexão que eu quero deixar aí a respeito desse testemunho, tá?